O santo do dia 20 de agosto. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Bernardo de Claraval e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 20 de agosto. São Bernardo Claraval nasceu no ano de 1090, no século XI, em Fortins, na França, em uma família opulenta. Aos 22 anos, após ter estudado gramática e retórica, entrou para o mosteiro fundado por Roberto de Malanceis, em Citauus. Alguns anos depois, fundou o mosteiro de Caraval, junto com 12 companheiros, entre as quais 4 irmãos, um tio e um primo. Pelo seu exemplo, e muitos de seus parentes também escolheram a vida religiosa. Segundo o espírito de Bernardo, a vida monacal era constituída de trabalho, contemplação e oração, sendo como estrela fixa Jesus Cristo e Maria. Para o abade cisterciense, Cristo era o centro de tudo. Para mim, nas discussões ou nas cavernas, se não for pronunciado o nome de Jesus, nada tem sentido. Somente super cânticos e cantiruon. Ave Maria, escreve Bernardo, leva a Jesus e nos perigos, nas angústias e nas incertezas. Deve-se elevar ao pensamento a Maria, invocar a Maria, que ela jamais saia dos nossos lábios, jamais se separar do nosso coração, para obtermos ajuda na oração. Jamais devemos esquecer de seu exemplo, devido se a seguirmos e não nos perdermos, se rezermos a ela, não nos desparecemos no pensamento nela e não erramos. No seu escrito de Ligra Deus, Bernardo indica o caminho da humanidade para atingir o amor de Deus. Exaltar o amor do Senhor sem limite. Para o monge catarinense, os degraus fundamentais do amor são 4. O amor de si para si. Primeiro é o homem amar-se a si mesmo, depois, vendo que sozinho não pode viver, começa a buscar Deus por meio da fé. O amor de Deus para si. Na segundo degrau, portanto, ama a Deus para si e não para ele. Porém, deve começar a frequentar a Deus e a honrá-lo segundo a própria necessidade. O amor de Deus por Deus. Amar, passar para o terceiro degrau, amando a Deus não por si mesmo, mas por ele. Neste degrau se detém longamente, aliás, não sei se nesta vida ou seja possível chegar ao quarto degrau. O amor de si por Deus, aquele amor que o homem ama a si mesmo somente por Deus. Assim sendo, terá quase que esquecido administrativamente de si mesmo, quase deixando a si mesmo por atender totalmente a Deus, ao ponto de ser um só espírito com ele. Entre os escritos do abade cisterciense, há também o famoso elogio à ordem monacal militar dos Templários, fundadas em 1119 no século XII, por alguns cavaleiros sob a guia de Hugo Paynet, feudatário da região de Champagne e parente de São Bernardo. No seu De Longe Stipes descreve assim os cavaleiros do templo. São vestidos de modo simples e cobertos de pó, rostos queimados pelo sol e olhar orgulhoso. Serve antes da batalha amar-se inteiramente, com a força da fé. A sua única é a Deus. Bernardo, depois de Roberto Albertis Esfânio, foi o pai da ordem
cistercienses. Obediente ao bem da igreja, muitas vezes levam deixar-se a paz monástica para se dedicar-se às questões políticas e religiosas mais sérias de seu tempo. Mestre de guia espiritual, educador de gerações de santos, ele deixa os seus sermões comentados sobre a Bíblia e a liturgia, com documentos excepcional de teologia monástica, tendo mais do que ciência, experiência do mosteiro. Ele inspirou um afeto devotado pela humildade de Cristo e da Virgem Maria. Bernardo morreu em 20 de agosto de 1153, no século XII. O Papa Alexandre III proclamou o santo em 1174, no século XII. E o Papa Pio XII dedicou-lhe uma encíclica instituída Dectos Mildifus, que ocorre o mel, no qual recorda o modo particular que estavam as palavras de Bernardo. Jesus é o mel na boca, suave concerto aos ouvidos, júbilo ao coração. O doutor Medífilo, o último dos padres, mas não certamente inferior aos primeiros, escreve o pontífice, que destacou os seus dotes, mentes e espírito, nos quais Deus acrescentou abundantemente os dons celestes. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 20 de agosto. A comemoração de São Samuel, profeta, que é chamado por Deus durante ainda a era criança e foi depois de juiz em Israel. Por mandato divino, ungiu Saul como rei do seu povo. Mas quando Deus repudiou Saul por causa de sua infidelidade, conferiu a unção ao rei Davi, de cuja credência havia de crescer em Cristo. Em Chinon, na fortaleza do território de Tours, na Aquitânia, hoje na França, São Máximo faleceu no século V, no ano de 480. Em Normandie, na ilha de Ero, no litoral da Aquitânia, também Ordianina, na França, São Filioberto Abade faleceu de morte natural no século VII, no ano 684. Em Córdoba, na Ardulia, na região da Espanha, os santos mártires Lorvo de Ouro e Cristóvão, monges, faleceram martirizados no século IX, no ano de 852. Em Siena, na Eurosia, hoje na Toscana, na região da Itália, o falecimento de São Bernardo Tolomolier, abade, fundador da congregação Olivetânia, com as regras de São Bento. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1348. Num barco na prisão, ancorado no largo de Rochefort, na França, o beato Luís Francisco Lebrunet, Grosville Broniel, presbíteros e mártires. Primeiro foi o monge e da congregação beneditina e o santo Amaro, e o segundo foi o prior da abadia de Cristianes, Trampa. Faleceu martirizado no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Roma, Santa Maria de Matias, Virgem, fundadora da congregação das Irmãs Adoradoras do Precioso Sangue de Cristo, faleceu no século XIX, no ano de 1866. Em Roma, o falecimento de São Pio Papa, faleceu no século XX, no ano de 1914, de morte natural. Em Valibona, na província de Castellón, na Espanha, o beato Matias Cardona Monsiegue, presbítero da Ordem Clérigos Resgantes, faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Chatina, na província de Valência, também na Espanha, a beata Maria Clemente Mateu, virgem e mártire, no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola.
Em Barcelona, também na Espanha, o beato Celestino Antônio e Ismael Barrio Marquiela, religioso da Congregação dos Irmãos da Escola Cristã, martirizados no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. No campo de concentração de Dachau, próximo de Munique, na Alemanha, o beato Ladislau Moscovici, presbítero, martirizado no campo de concentração no século XX, no ano de 1942. No campo de concentração de Dachau, perto de Munique, na cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Jorge Hofer, presbítero da diocese de Hamburgo, e martirizado no século XX, no ano de 1942, pelo exército nazista. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 20 de agosto, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Bernardo de Claraval, o doutor Melífio.